mas isso aqui é uma democracia porque a Suprema Corte valida as decisões que são tomadas. Beleza, fera. Na Venezuela, o chavismo nunca perde no Supremo venezuelano. Livro reúne mais de 45 mil sentenças que refletem a submissão judicial ao governo. No Brasil, STF decidiu em linha com o governo Lula em 9 a cada 10 ações constitucionais. Das 111 ações constitucionais com origem no STF, nas quais a AGU se manifestou e que foram julgadas pela Corte em 2023 e 2024, 99 tiveram resultado aderente ao posicionamento da instituição. Então, super bestes bem juntinhos. Na Venezuela, Suprema Corte da Venezuela assume funções do Legislativo. No Brasil, Moraes impõe derrota ao Congresso e permite volta do IOF. Na Venezuela, Supremo Tribunal declara Maduro vencedor e proíbe divulgação de atas. No Brasil, STF abre investigação para apurar ataques à legitimidade das eleições. Investigação tramitará junto ao inquérito sobre ofensas ao tribunal. Juízes da Venezuela e da Rússia foram sancionados com a Magnitsky. No Brasil, bom, também. Mas eu quero falar de democracia. Democracia funciona assim. A maioria quer, a proposta é feita e a sociedade discute. Todo o poder emana do povo, que o exerce através de seus parlamentares eleitos. É o que diz a Constituição. Temos hoje no Senado 41 senadores, maioria da Casa, que assinaram o pedido de abertura de processo de impeachment de um ministro da Suprema Corte, atribuição garantida pela Constituição ao Senado. Temos na Câmara 264 assinaturas pela anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, mais do que a metade da Casa. Atribuição também dada ao Congresso pela Constituição Federal. E aí temos Alcolumbre e Hugo Mota, presidentes das casas que disseram não, obrigado. Não? Do momento em que a população exerce seu poder através dos seus parlamentares, que em sua maioria exigem a discussão de uma pauta, e um cara, nesse caso 2 caras, dizem que não, está demonstrado, desenhado e explicitado o sequestro da democracia brasileira, que atua não para atender às demandas de seu povo, mas para defender a classe política ao qual os parlamentares pertencem. E se o povo não tem poder de decisão, não é democracia. A Globo está falando de forma histriônica que, oh meu Deus, Eduardo Bolsonaro está chantageando o Congresso quando fala da Magnitsky para os presidentes das casas que ignoram a maioria do Congresso. Aí o bastidor vai lá e faz essa matéria aqui, o Jabuti do Foro. Essa matéria é importante porque ela cospe na nossa cara de forma tão explícita que dói. Abre aspas. 2 líderes partidários relataram ao bastidor que o presidente da Câmara, Hugo Mota, recebeu ligações de ao menos um ministro do Supremo avisando ser contra a proposta de anistiar os condenados pelo 8 de janeiro. Segundo esses parlamentares, o ministro citou durante a conversa a operação da Polícia Federal de abril, em Patos, na Paraíba, cujo prefeito é Nabor Vanderlei, pai de Mota, sobre indícios de desvio de dinheiro público enviado por emendas. Mota entendeu como um recado sobre o que poderia acontecer caso a anistia avance. Fecha aspas. E assim, eu fiquei imaginando essa conversa que pode ter sido tipo: oi, beleza? E aí? Pauta da anistia, né? Maioria da casa a favor. Mas se você pautar, sei lá, podemos nos lembrar da existência do seu papai e uma investigação sobre corrupção lá na Paraíba. Mas não é chantagem, longe de nós, meu filho. Isso é coisa de bolsonarista. O negócio é tão escancarado e sem pudor que a ex-CNN Basília Rodrigues se sentiu muito à vontade para afirmar em sua publicação no Twitter que os ministros do STF darão andamento a julgamentos e investigações pendentes contra deputados e senadores caso o impeachment do Alexandre avance. Mas a Globo diz que o chantagista é o Eduardo Bolsonaro, que nem a caneta tem. Aliás, a Globo simplesmente fez de conta que não viu as novas denúncias da Vaza Toga. A Globo e a Folha de São Paulo. Então, sobre a Folha, eu vou tentar ser compreensiva, já que o Verdevaldo disse que tanto ele como a Folha e o outro jornalista lá, o Serapião, foram incluídos em inquéritos para investigação dos vazamentos lá da Vaza Jato. Então eu imagino que a Folha está se borrando de medo, como acontece com a imprensa em todo regime autoritário. Mas é curioso que o Verdevaldo foi blindado pelo Supremo quando divulgou as conversas da Lava Jato, só que quando ele divulgou as mensagens envolvendo ministros da Suprema Corte, o cara foi parar no inquérito conduzido pelo mesmo ministro.
das mensagens que ele revelou. Pá! Mas a Globo, na minha percepção, ignora propositalmente porque ela sabe que se comentar o fato dará mais munição contra o Alexandre. E a Globo é alexandrista. Ela atua para proteger o ministro, o que não é nem de longe papel de uma imprensa que é recordista em receita pública. O nosso dinheiro. Aqui eu tô apenas repetindo o que todo mundo já sabe. Todo mundo mesmo. Até os que escondem os fatos sabem exatamente o que estão fazendo. Tanto que a Globo tá fazendo uma limpa, né? Tipo, nós estamos óbvios demais. Mas nesse vídeo específico, eu quero comentar um fato novo. Porque, como em todas as ditaduras do mundo, a oposição é sufocada até ser criminalizada. E é exatamente o rumo que, talvez, pela chantagem, estamos indo agora de forma absolutamente inédita e explícita. O Estadão publicou uma coluna com o seguinte título: Precisamos dar nomes aos bois. O Brasil ainda não é uma ditadura clássica porque mantém alguns ritos democráticos e institucionais, mas tampouco é uma democracia substancial. Nessa matéria do Estadão é dito coisas como: as nossas leis são reinterpretadas de maneira flexível e conforme a urgência, que sob o pretexto de defesa da democracia, direitos fundamentais são relativizados, que o Supremo se tornou um protagonista político sem freio algum e que, abre aspas, vivemos uma realidade em que a democracia se encontra suspensa e o estado de exceção fica sob a máscara da constitucionalidade. Fecha aspas. E eles dizem que é democracia porque tem eleições, porque a Constituição está vigente, porque temos um Congresso aberto. Mas não se pode criticar o processo eleitoral. A Constituição é flexibilizada de acordo com o réu que se apresenta e o Congresso é derrotado pelo governo, que é alinhado com a Suprema Corte. Aí, quando o Congresso, única instituição que ainda representa algum vestígio de oposição, resolve dizer que não, pera, o que nunca havia sido feito antes, justamente pelo respeito às instituições, quando isso aqui ainda era uma democracia, agora é uma opção para frear os dissidentes. E nem precisa fazer muito sentido. Deixa eu explicar melhor o que eu tô querendo dizer. Quando Alexandre de Moraes determinou medidas cautelares em cima do presidente Bolsonaro, toda a mídia, de forma unânime, declarou que se tratava de censura prévia. Nós estamos vivendo num estado de censura. É um absurdo, porque o STF não pode impedir que a revista Veja. Parte das cautelares, aquelas que determinam impedimento prévio. Impedimento prévio é censura prévia, ele não vai dizer isso, mas é o que Alexandre de Moraes determinou ao proibir o uso de redes sociais por Jair Bolsonaro. Proibir o ex-presidente de falar me parece um problema, porque na prática você está ali tangenciando a censura prévia. Principalmente sem partir-se como que para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. Jair Bolsonaro ainda não foi condenado no processo que autoriza essa censura, portanto, é o primeiro censurado. E a censura prévia é uma arma da ditadura, não é da democracia. Não tem fumus comissi delicti. Ele não pode falar sobre o próprio processo, então pode censura seletiva agora, Zé? Não, isso daí não tem o menor cabimento. Ou a pessoa pode falar, ou ela não pode falar. Na prática, e eu acho que a postura que o Valdo coloca é correta, ela se configura numa censura prévia, sim. Não é Bolsonaro quem controla as redes sociais de terceiros. Ele não tem esse poder. Poder que a Constituição não delega a ninguém, nem ao ministro Alexandre de Moraes. E nós estamos assistindo aqui a justiça se transformar em vingança. Nunca vi, nem mesmo sob a ditadura, certo? A justiça agir desse modo. Como fica também a liberdade da imprensa de noticiar. Aí dizendo, opa, a imprensa está sendo censurada. A imprensa está censurada há 6 anos. Jornalistas estão banidos do país. Declarar censura prévia a uma figura política, caçar os seus direitos de todas as redes sociais, impedir a comunicação com seu filho. Onde está isso na Constituição brasileira? A assinatura artística é a proibição, é a censura. E galerinha, censura prévia é proibida pela Constituição, que isso fique claro.